A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de meia tonelada de agrotóxicos contrabandeados na região de José Bonifácio, interior de São Paulo. A carga estava escondida num compartimento e foi avaliada em cerca de R$300 mil. O Ministério Público Federal denunciou o ex-jogador da seleção brasileira, Edilson, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em fraudar pagamentos de prêmios da loteria. A investigação aponta que Edilson era o responsável por aliciar gerentes de bancos para o grupo criminoso. Um temporal abriu uma imensa cratera numa das principais avenidas de São José do Rio Preto, interior paulista. O asfalto cedeu e levou coqueiros e postes de iluminação. Em 1h30, choveu o equivalente à metade do volume registrado no mês de outubro. As operadoras de celular estão travando uma verdadeira disputa de planos e tarifas para tentar fidelizar os clientes. Mas atenção, consumidor, é preciso tomar cuidado para não se surpreender depois da compra. Com tanta tecnologia disponível nos celulares, o que menos o consumidor tem feito é ligação. Podendo gravar o áudio, a gente reduziu o uso mesmo das ligações, né? Agora com mensagem tudo fica mais prático, né? Não tem necessidade de ficar ligando todo momento. Sinal de que a internet móvel está em alta. De olho nesse público, as operadoras não poupam nas ofertas. Tem de tudo para agradar a clientela. Internet de graça, acesso ilimitado às redes sociais e até ligações a perder de vista para qualquer operadora do país. Mas diante de tantas promoções, é preciso ficar atento para depois não se surpreender. Meg achava que estava pagando muito caro pelo pacote de ligações e internet. Pesquisou, mudou de operadora e já na primeira conta levou um susto. O valor da conta veio 3 vezes maior. Então, o valor que seria de 199 veio R$ 645. A propaganda pode mesmo enganar. Se a operadora oferece acesso de graça às redes sociais, abra o olho. Não é exatamente assim. No caso do WhatsApp, por exemplo, significa que você vai ter não tarifação, você não vai ser cobrado ao receber mensagens de áudio ou texto no WhatsApp. Porém, se você fizer uma ligação para outra pessoa no WhatsApp, você vai ser cobrado, porque você vai usar uma tecnologia de voz sobre IP. E isso tem um custo e você paga por isso. Há quase 3 meses em greve, os médicos peritos do INSS não têm previsão de retorno ao trabalho. E quem precisa fazer a perícia tem que aguardar, e muito. Muitas consultas só estão marcadas para o ano que vem. Depois de um acidente de trabalho, o estivador Ivan vive hoje em uma cadeira de rodas. Mesmo com todos os laudos médicos e documentos necessários, ele tentou pela 3ª vez fazer a perícia para poder receber o auxílio-doença, mas foi em vão. Remarcado de novo, o dia 19/1/2016, às 3h20 da tarde. Já são quase 3 meses de greve. Mesmo sem peritos, as filas se formam nas agências de todo o Brasil. Segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, o percentual mínimo de atendimento está sendo cumprido, mas muitas pessoas dizem que mal conseguem informação nos postos do INSS. Em todo o país, o INSS estima que cerca de 700 mil perícias não foram realizadas por causa dos dias parados. Aqui no Pará, mais de 15 mil já foram reagendadas para o ano que vem. E ainda não é garantido, porque a greve não tem previsão para terminar. Isso é um absurdo. Eu contribuí durante 20 anos, eu acho que por direito eu tenho direito de usufruir. E é o que não está acontecendo, né? O pecuarista José Carlos Bunlai, empresário amigo do ex-presidente Lula, foi preso hoje em Brasília em mais uma fase da Operação Lava Jato. José Carlos Bunlai foi preso em um hotel de luxo em Brasília pouco antes de prestar depoimento na CPI do BNDES. Ele embarcou em um jatinho da Polícia Federal e chegou à sede da PF em Curitiba no final da manhã. À tarde, ele passou por exame de corpo de delito e agora vai ficar preso por tempo indeterminado. Houve buscas e apreensões também na sede do BNDES no Rio de Janeiro.
Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os policiais fizeram buscas em 5 casas da família Bunlai. Já em Dourados, interior do estado, a força-tarefa fez buscas na usina São Fernando, que pertence à Bunlai. Segundo as investigações, o empresário cometeu fraudes para pagar dívidas de campanha do ex-presidente Lula. O esquema foi revelado por um dos acionistas do grupo Chaim, Salim Chaim, que fechou acordo de delação premiada e contou que em 2004, Bunlai o procurou pedindo 12 milhões de reais como empréstimo para o Partido dos Trabalhadores. Chaim chegou a se reunir com o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e a receber um telefonema do ex-ministro José Dirceu pressionando para liberar o dinheiro. O negócio foi fechado, mas nenhuma parcela foi paga. 3 anos depois, o Banco Chaim perdoou a dívida em troca do direito para a exploração de um navio-sonda da Petrobras. O contrato de R$ 1,6 bilhão foi fechado sem licitação. Segundo Chaim, na época, Bunlai chegou a dizer que o negócio estava abençoado pelo ex-presidente Lula. No mandado de prisão, o juiz Sérgio Moro afirma que não há provas que Lula participou da negociação, mas diz que o mais grave é que o destinatário final da propina teria sido o PT e diz que o mundo da política e do crime não deveriam jamais se misturar. Bunlai também foi acusado de corrupção por outros 2 delatores da Lava Jato, o ex-gerente da Petrobras Eduardo Musa e o lobista Fernando Soares. Segundo o Ministério Público Federal, esse tipo de fraude na contratação de empréstimos não é novo, repete o mesmo esquema do mensalão. Um empréstimo que nunca é cobrado, especialmente por uma instituição financeira que tem enormes prejuízos na não cobrança desse tipo de empréstimo, é um indicativo claro que eram simulados. A Polícia Federal também mira agora no BNDES. Policiais estiveram hoje na sede do banco e solicitaram documentos sobre empréstimos a empresas de Bunlai que totalizam 518 milhões de reais. Segundo os investigadores, grande parte desses financiamentos nunca foi paga. Para realmente saber se a liberação desse crédito seguiu as normas internas do banco, se houve alguma desconformidade que estará sendo apurada pelo Ministério Público, pela Polícia e pela Receita Federal. O advogado de José Carlos Bunlai disse que só vai se pronunciar depois de tomar conhecimento dos fatos. A direção do Partido dos Trabalhadores e o Instituto Lula informaram que não vão se manifestar. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sofreu hoje a primeira derrota no Conselho de Ética. Foi rejeitado o pedido da defesa de afastar o relator Fausto Pinato, do PRB. A votação do relatório ficou para a próxima terça-feira. O Conselho de Ética da Câmara venceu a etapa da leitura do parecer do relator Fausto Pinato, do PRB, que recomendou a investigação contra Eduardo Cunha. O advogado do presidente da Câmara reclamou de desrespeito ao direito de defesa, acusou Pinato de pré-julgar Cunha e pediu que ele deixasse a relatoria. Nós invocamos preliminarmente a suspeição do ilustre deputado relator por conta da antecipação pública que fez da sua compreensão. Aonde está vinculado com o exame preliminar está atrelado à defesa prévia. Isso é duvidar da inteligência daqueles que operam o direito. O presidente do Conselho decidiu a questão. Pinato está mantido. De pronto, esse presidente rejeita a preliminar. Ao recomendar a investigação, o relator baseou-se em trechos da denúncia do Ministério Público, que acusa Cunha de corrupção e lavagem de dinheiro, e em documentos entregues por autoridades suíças sobre a existência de 4 contas no exterior para sustentar que o PMDBista pode ter mentido aos colegas. Concluindo-se, portanto, em tese, que os fatos imputados ao parlamentar constituem falta de decoro parlamentar. Isso não tem amparo, isso é uma peça pífia. Isso aí é somente de natureza política. O episódio marca a primeira derrota de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Mas houve também o pedido de mais prazo para analisar o parecer, o que adia a votação para a próxima terça-feira. Essa etapa antecede a abertura da investigação. Já os líderes da oposição aumentam a pressão para que Eduardo Cunha deixe a presidência da Câmara. PSDB e DEM se juntaram ao grupo liderado por PSOL, Rede e PPS e foram a Cunha avisar que negarão presença e votos em plenário. Ao todo, seriam 128 votos a menos daqui para frente. Anunciam também que entrarão amanhã com um pedido de afastamento de Eduardo Cunha junto ao procurador-geral Rodrigo Janot. Nós queremos um presidente que defenda o parlamento e os interesses da sociedade brasileira e não que esteja aqui para defender a si mesmo.
E uma pesquisa divulgada hoje aponta a opinião dos brasileiros em relação ao trabalho do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Para 77% dos entrevistados, o presidente da Câmara é um mau político. Para 12,4%, bom. E 10,6% não sabem ou não quiseram opinar. 83,2% entendem que Eduardo Cunha foi beneficiado pela corrupção na Petrobras. 8,4% que não. Mesmo índice dos que não sabem nem responderam. 66% dos entrevistados consideram que Eduardo Cunha não tem independência para analisar um pedido de impeachment da presidente Dilma. 27,9% acham que sim. 6,1% não sabem ou não responderam. 70,8% acham que Cunha deveria se afastar, renunciando à presidência da Câmara e ao mandato para responder à Justiça. A Paraná Pesquisas entrevistou 2.020 pessoas em 23 estados entre os dias 17 e 22 de novembro. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora, as notícias internacionais. Um menino de 15 anos morreu na Libéria, vítima do ebola, 2 meses depois do país ter sido declarado livre da doença. O adolescente foi testado positivo na semana passada. O pai e o irmão dele também contraíram o ebola. 200 pessoas que tiveram contato com eles estão em observação. A epidemia já matou mais de 11 mil pessoas desde o ano passado. O Vaticano começou hoje a julgar 5 acusados de vazar documentos secretos, entre eles 2 jornalistas. Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi chegaram juntos à corte do Vaticano. Evidentemente, isso está acontecendo para tirar a atenção das revelações que fizemos, disse Nuzzi. Os autores publicaram recentemente 2 livros que trazem detalhes de esquemas de corrupção no Vaticano e desvio de dinheiro de caridade para financiar a vida de luxo de alguns religiosos da Igreja Católica. Um padre espanhol, a secretária dele e um assistente também estão sendo julgados por suposto vazamento das informações. Grupos de defesa dos jornalistas criticaram o julgamento, que é considerado um ataque do Vaticano à liberdade de expressão. O promotor do caso rebateu as acusações. Segundo ele, o que está sendo julgado é o modo como as informações foram obtidas. Todos podem ser condenados a até 8 anos de prisão, mas especialistas acham a detenção muito improvável. Ao sair do tribunal, Fittipaldi afirmou que a promotoria não negou as informações reveladas nos livros. Veja a seguir, a Turquia abate caça russo e aumenta a tensão no Oriente Médio. Em São Paulo, cresce a ocupação de escolas e estudantes são presos ao invadir sala da diretora de colégio. A Turquia abateu um caça russo próximo à fronteira com a Síria, complicando as já conturbadas relações entre os 2 países. Na região marcada por conflitos, mais tensão. O caça russo foi derrubado por forças turcas próximo à fronteira com a Síria. A Turquia alega que o jato violou o espaço aéreo do país e que emitiu 10 advertências durante 5 minutos antes de abater o caça. Mas a Rússia nega as acusações. Os pilotos conseguiram acionar os paraquedas. Um deles teria sido morto. O paradeiro do segundo é desconhecido. Um militar russo ainda morreu na tentativa de resgatar os pilotos com um helicóptero. O presidente Vladimir Putin acusou o governo turco de ser cúmplice dos terroristas. O incidente aconteceu numa área onde não há presença do Estado Islâmico, suposto alvo russo. Apesar do grupo terrorista ser um inimigo em comum, Rússia e Turquia têm divergências em relação à Síria. Para o governo turco, o conflito no país vizinho só terá fim quando Bashar al-Assad deixar o poder. Mas a Rússia é aliada do ditador e defende a permanência dele no comando do país. A Turquia pediu uma reunião de emergência da OTAN, o que enfureceu a Rússia, que esperava pelo menos uma retratação do governo turco. Nos Estados Unidos, o adolescente muçulmano que foi detido na escola por causa de um relógio pede mais de 50 milhões de reais de indenização. Em setembro, o estudante Ahmed Mohamed levou na mochila um relógio que foi confundido com uma bomba caseira. O jovem foi interrogado sem a presença dos pais e preso ilegalmente. Depois do episódio, a família se mudou para Doha, no Catar.
Após os atentados em Paris, o presidente François Hollande se reuniu hoje nos Estados Unidos com Barack Obama. Vamos ao vivo, então, até Nova York, conversar com a correspondente Heloísa Vilela, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Heloísa. Boa noite, Adriana. O presidente da França tenta costurar uma aliança para intensificar os combates ao grupo Estado Islâmico. O encontro na Casa Branca foi o primeiro de uma série. Ele ainda vai conversar esta semana com líderes da Alemanha, Rússia e China. Obama e Hollande prometeram multiplicar os ataques aéreos na Síria, mas descartaram uma ofensiva terrestre. Em Paris, a polícia revelou que o mentor dos atentados de 13 de novembro voltou aos locais atacados depois dos massacres. As autoridades ainda divulgaram nome e foto de mais um suspeito que teria levado os homens-bomba ao estádio da França. Mohamed Abrini abandonou o carro e está foragido. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigada, Heloísa. E você vai ver a seguir, americanos prevêem gastar 15 bilhões de dólares na liquidação da Black Friday. No Brasil, especialistas alertam: comprar em liquidações nem sempre é a melhor maneira de usar o dinheiro. Cresce a mobilização dos estudantes do ensino público de São Paulo. Eles são contra o fechamento de escolas e a transferência de alunos na reorganização do sistema. Hoje, a Polícia Militar apreendeu jovens que estariam destruindo a porta da diretoria de um colégio. Essas imagens mostram o momento em que os policiais invadem a escola. 8 estudantes ocupavam o prédio. Depois de uma negociação, os menores são retirados do colégio. Viramos criminosos! A Escola Estadual Antônio Firmino de Proença, no tradicional bairro da Moca, em São Paulo, tem mais de 800 alunos matriculados e será uma das instituições que vão sofrer mudanças. A denúncia era de que os estudantes estariam depredando o patrimônio público, o que foi negado pelos alunos. Todos foram apreendidos e encaminhados ao 8º Distrito Policial aqui da Zona Leste de São Paulo. De acordo com alunos e professores, pelo menos 150 escolas estão ocupadas, como essa em Santos, essa outra em Bauru e Campinas. Nós vamos pedir autorização à Justiça, não pode impedir quem quer estudar. Então, você tem uma escola com 800 alunos, 10 alunos vão lá e trancam a escola. E no início da tarde, os alunos que foram apreendidos pela manhã retornaram à escola da Zona Leste sem nenhuma resistência. Um terremoto de 7,5 graus de magnitude atingiu o Peru agora à noite. Aqui no Brasil, os moradores do Acre sentiram o tremor. Este vídeo amador foi registrado na capital, Rio Branco. Outras 5 cidades também registraram abalos. Quarta-feira com chuva em quase todo o Brasil. O tempo fica seco e ensolarado apenas entre o Amapá e parte do Nordeste e no Rio Grande do Sul. No interior nordestino, a situação segue crítica por causa da baixa umidade do ar. Muitas cidades podem entrar em estado de alerta. Já no Sudeste, os temporais continuam, principalmente em Minas Gerais, por causa de uma frente fria. Também chove forte no Paraná e em Mato Grosso do Sul. No Norte e em parte do Nordeste, pancadas de chuva. À tarde, faz calor de 31 graus no Recife. Em São Paulo, máxima de 28. Em Vitória, dia abafado e com temporais. A máxima é de 29 graus. Em Boa Vista, faz 34. Em Salvador, 32. Em Porto Alegre, o sol predomina e a máxima chega aos 26. Vamos falar agora das liquidações. Os americanos fazem contagem regressiva para os super descontos da Black Friday. Mas, assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também tem pegadinha, viu? Lá o principal risco é você comprar um produto com menos recursos, pensando que fez um ótimo negócio. Há 20 anos, Silvia não perde uma Black Friday. Mas, ultimamente, a brasileira que mora em Nova York trocou as filas e um empurra-empurra pelas compras na internet. O custo da gasolina e o tempo também, né? A tradicional correria das mega liquidações está virando coisa do passado. Para este ano, os comerciantes estão apostando no aumento das vendas através dos aplicativos no celular. Mas é preciso ficar atento.
Uma pesquisa revela que 93% das lojas americanas anunciam produtos da estação passada pelo mesmo preço que era vendido no ano anterior. Além disso, muitas mercadorias são fabricadas exclusivamente para esta época do ano, em versões com menos recursos ou de qualidade inferior. Mesmo assim, ainda é possível encontrar ofertas atraentes não só na internet, mas nas grandes lojas de departamento. A expectativa é que em 2 dias de promoção, os consumidores gastem mais de 15 bilhões de dólares, o equivalente a 56 bilhões de reais. Aproveitar o Black Friday, apesar do dólar estar alto, mas ainda vale a pena. Promoção, ainda mais brasileiro gosta, né? Bom, aqui no Brasil, os lojistas já celebraram o Natal da TV, dos notebooks, dos smartphones. Só que esse ano, com a crise, o consumidor está mais cauteloso. E para impulsionar as vendas, alguns shoppings de São Paulo vão sortear carros, dar cupons em dobro para quem comprar os presentes durante a semana. Com o orçamento apertado, para muitos consumidores, este será o Natal, que até a lembrancinha vai ser reavaliada. Tenho intenção de gastar, muita dívida também. Eu pretendo gastar o limite do meu bolso. E por isso, nada melhor que um carrão como esse aí para tentar aumentar as vendas. Só que para ter a chance de ganhá-lo, o consumidor terá de gastar no mínimo R$ 600. Faltava um pouco, a gente completou com outra compra. Já neste outro shopping, na Zona Norte, o prêmio é um carro mais barato. Mas o consumidor terá de gastar os mesmos R$ 600 para concorrer. Com a decoração de Natal, as promoções e os sorteios, os shoppings pretendem reconquistar o consumidor, que este ano está muito mais cauteloso em relação aos gastos. O setor não está tão otimista quanto em 2014, mas acredita que as vendas devem crescer, mesmo que um pouquinho menos que no ano passado. O consumidor está ouvindo mais notícias, ele está mais ciente do que está acontecendo no país, então ele está um pouco mais realista, pé no chão, cauteloso. A previsão do setor é de 8,5% a mais de vendas, diferente dos 10% registrados no ano passado. Este shopping espera um público 8% maior este ano. E além do sorteio do carro e pequenos prêmios, está dando mais chances para quem fizer compras durante a semana. Nós estamos trabalhando de segunda a quarta-feira com cupons em dobro. Isso vai nos ajudar a trazer um público também que não costuma frequentar o shopping. Um estudo mostra que o brasileiro confunde economizar com poupar. Por isso é que muita gente acredita que aproveitar as liquidações é a melhor maneira de usar o dinheiro. Mas será? Aproveita que hoje tem oferta, tem desconto, tem promoção, oferta, promoção. Todo brasileiro gosta, né? A gente está em crise, mas ainda assim a gente dá um jeito de gastar. Gosta tanto que às vezes exagera. Você não precisa, mas você vê a promoção, vou levar. Uma estratégia para mostrar aos consumidores que é hora de comprar gastando menos. E costuma mesmo ser tão eficiente que, segundo uma pesquisa, muitos brasileiros acreditam que aproveitar promoções é uma forma de poupar dinheiro. Mas será mesmo? Depende, diz esse educador financeiro. Você tem que pensar o seguinte: eu preciso disso, eu necessito disso, isso é importante, eu tenho dinheiro para isso. Poupar mesmo, guardar dinheiro, é um hábito de apenas 36% dos brasileiros. A grande dificuldade das pessoas é: eu vou guardar para quê? Você deve sempre poupar, reter, proteger para uma finalidade, para um desejo, para um sonho. João Mário não era um poupador, mas para montar o próprio negócio, uma fábrica de balas artesanais, ele aprendeu a guardar dinheiro. Você tem uma meta e você traça um objetivo, e a poupança ela faz parte desse processo, certamente vale a pena. E quando o desejo consumista parece irresistível... Vai para casa, pensa, porque vontade passa. E é isso que eu tenho feito. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com A Fazenda e a gente te espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.